Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 20. Os filhos de Efraim, Sutelá, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliadá, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutelá. Ézer e Eliade foram mortos pelos homens naturais de Gate, quando desceram para roubar o seu gado. Pelo que Efraim, seu pai, chorou-os por muitos dias, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois juntou-se com a sua mulher, e ela engravidou e teve um filho. Ele o chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que construiu Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem Será. Refá foi seu filho, Recefe, seu filho, Telá, seu filho, Taã, seu filho, Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elisama, seu filho, Num, seu filho, e Josué, seu filho. Foi a sua possessão a habitação, Betel e as suas aldeias, a leste Naarã, e a oeste Gezer e suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aia e suas aldeias. Da região dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Meguido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Irmãos queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu estou muito feliz e me sinto privilegiado e também sob uma responsabilidade muito grande de estar aqui. Afinal de contas, este púlpito é sempre muito edificante, muito abençoador. Eu falo sem demagogia nenhuma, que ouço os sermões do pastor Tiago, eventualmente já ouvi também sermões do pastor Felipe, e eu tenho sido muito abençoado pelo púlpito desta igreja, e para mim é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nesta manhã. Bom, o texto que eu escolhi para esta manhã é o texto de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, o capítulo 7, a partir do versículo 20. Eu acho que os irmãos notaram que tem vários nomes aqui bastante criativos. Então, se você está grávida e está com dúvida de qual nome colocar no seu filho, pode ser que você tenha uma ideia aqui. Bom, meus irmãos, para nós entendermos do que se trata este texto, nós precisamos nos lembrar um pouquinho da trajetória do povo de Deus, que a esta época estava circunscrito a um povo geograficamente limitado, estava circunscrito a um povo de uma etnia específica, coisa que mudaria na história da redenção com a ascensão de Cristo Jesus ao Calvário. Afinal de contas, foi o próprio Jesus quem disse, ao ser interpelado pelos seus discípulos, quando dois homens gregos vieram ter com o Senhor, Jesus disse: ainda não é a hora, mas quando eu for levantado da terra, então atrairei gente de todo o povo, tribo, língua e nação. Mas até este momento aqui, historicamente, o povo de Deus era uma nação etnicamente estabelecida a partir de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama este homem, Abraão, sob a hipótese dele ser um homem escolhido para uma grande nação, através do qual seriam benditas todas as famílias da terra. Este texto está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando o Senhor o chama dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão crê nesta promessa divina e ele passa a ser um peregrino pela terra até aquele lugar a qual Deus havia reservado para o estabelecimento desse povo, a terra de Canaã.
Abraão chega lá e ele tem um filho, conhecido por nós como Isaque, o filho da promessa, ou o filho da aliança. Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, aquele a quem o Senhor Deus escolhe, Esaú, aquele a quem o Senhor Deus se aborrece. Então, a partir de Jacó, a aliança do Senhor continua a ser estabelecida com o seu povo. Jacó, portanto, tem 12 filhos, que mais tarde daria nome às 12 tribos de Israel. Acontece que por conta do ciúme e da inveja contra José, aquele 11º filho, que era o mais novo até então, e o seu pai tinha uma certa predileção por ele, os outros irmãos conspiram contra José e o vendem para mercadores que o levam como escravo para o Egito. Depois de 22 anos naquela vida no Egito, José, então, é estabelecido como uma espécie de primeiro-ministro do Egito. E o Senhor Deus revelara a ele um sonho que o faraó do Egito, o rei daquele poderoso império, teria tido, e então José é estabelecido, exaltado naquela nação, como uma espécie de primeiro-ministro, um chefe de Estado. E Deus não apenas dá a ele a revelação do sonho, a interpretação do sonho, mas dá a ele também uma grande ideia de como gerir aqueles recursos em tempos onde a fome se estabeleceria pelo mundo. Acontece que esta fome chega lá à terra de Canaã, a terra de onde José havia saído 22 anos atrás. Jacó, seu pai, ainda vivo a esta altura, manda os seus filhos até o Egito com a finalidade de comprar mantimentos para a família. Quando chegam lá, se dão conta de que José, o seu irmão, estava lá. Essa história é conhecida por todos nós, ela é narrada a partir de Gênesis, capítulo 37, uma belíssima história. José se reconcilia, portanto, com os seus irmãos e ele pede para que o seu pai seja trazido, não apenas ele, mas toda a sua casa. Agora a aliança de Deus que se iniciara com um homem, Abraão, se estendeu para uma família da aliança. Cerca de 70 pessoas saem então de Canaã e vêm para o Egito. Acontece que o Egito, depois de alguns anos, foi invadido por uma outra dinastia, por povos do norte da África, que invadiram e escravizaram aquele poderoso império. Uma nova dinastia de faraós, então, se estabelece no Egito, e estes povos que outrora eram bem tratados no Egito, como os hebreus, e o termo hebreu significa aqueles que vieram do outro lado do mar, portanto, é isso que significa o termo hebreus. Os hebreus começaram a ser escravizados, que a essa altura já era um número grande de pessoas. Inclusive, esta é a alegação que Faraó faz. Este povo está crescendo demais e eles vão se virar contra a gente, portanto, vamos escravizá-los. Depois de 420 anos nessa situação, Deus então levanta o grande libertador do povo de Israel, que é Moisés, e então o texto de Êxodo diz para nós e retrata isso com muita fidelidade de como Deus tirou o povo do Egito com o seu braço forte. Acontece que esse povo peregrina durante 40 anos até aquela terra que Deus havia prometido para Abraão, a terra de Canaã. E quando lá eles chegam, agora o povo vai se dividir em tribos, em famílias. Portanto, tem a família, a casa de Rubem, a casa de Issacar, a casa de Azer, a casa de Efraim. Os 12 filhos de Jacó agora se estabelecem na terra como uma espécie de 12 estados, 12 regiões. Portanto, o texto que nós lemos aqui são os limites, as fronteiras a qual a casa de Efraim deveria se estabelecer agora na terra. Mas o que é curioso para nós, e é muito bom que nós saibamos disso,
é que não necessariamente os 12 filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel. Porque eu não sei se vocês todos se lembram, mas a tribo de Levi não tinha terra. A tribo de Levi foi separada por Deus para o serviço religioso. Logo, apenas 11 dos filhos de Jacó teriam direito à terra. Mas se são 12 territórios e um não tem território, são 11 filhos, por que nós chamamos de 12 tribos de Israel? Se você abrir a sua Bíblia, aquelas mais antigas que tem aquele mapa no final, você vai ver também que José não tinha uma tribo. Portanto, não existe a tribo de José. Portanto, são 10 filhos biológicos de Jacó, ou de Israel, pois o nome dele, quando aos 97 anos se encontrou com o Senhor, lá em Betel, o seu nome foi mudado para Israel, portanto, Jacó ou Israel teve 10 filhos biológicos que deram nome a 10 tribos, e as outras 2 tribos foram 2 filhos de José que Jacó adotou quando chegou no Egito, Efraim e Manassés. Portanto, Efraim e Manassés são filhos de José que foram adotados formalmente por Jacó. E por isso são 12 tribos, 10 filhos biológicos e os 2 filhos de José que dão nome a 2 das 12 tribos. Uma dessas tribos, Efraim, é o trecho que nós lemos. E esse trecho aqui contém 2 principais informações. Primeiro, do versículo 20 até o versículo 27, nós temos uma descrição da descendência de Efraim. Portanto, os filhos de Efraim, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, e assim sucessivamente, até eles chegarem à terra prometida. E depois, o versículo 28 e 29, nós temos uma descrição de quais eram os limites geográficos aonde eles deveriam se estabelecer, qual era a região daquela terra que eles deveriam ocupar, o versículo 28 e o versículo 29. Portanto, algumas coisas nos são muito interessantes nesse texto. E eu sei que talvez alguns de vocês, quando eu li o texto, podem ter pensado, como que vai pregar, como que o pastor vai pregar uma coisa nesse texto que aparentemente não tem grandes informações. Mas eu elenquei 3 principais lições para as nossas vidas a partir desta história de Efraim. E por quê? Porque quando nós estamos lendo uma genealogia, e nós precisamos de muita atenção para ler genealogias. Eu sei que alguns, quando estão lendo a Bíblia inteira, e chega aqui no livro de Crônicas, ou no livro de Números, que tem muitos nomes, eu sei que às vezes nós lemos rápido, ou então pulamos algumas coisas. Mas quando o escritor está fazendo uma descrição genealógica, e ele, por um momento, para e sublinha algum fato, nós precisamos ter muita atenção, porque o escritor está querendo nos dizer alguma coisa muito importante. Portanto, vamos ao texto da descendência de Efraim e quais informações importantes nós podemos extrair a partir deste texto. O texto no versículo 20 começa falando dos filhos de Efraim. São 3 aqui que nos aparecem, Sutela, e aí tem os descendentes de Sutela, e depois fala sobre 2 filhos de Efraim, no versículo 21, Ézer e Eliade. E aí sim vem uma informação importante sobre eles. Os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Vejam, 2 dos filhos de Efraim, portanto, netos de José, o grande governador do Egito, Ézer e Eliade, foram mortos roubando gado nas terras de Gate. As terras de Gate que eram a capital dos filisteus a essa altura. O que esse texto nos mostra de importante? Que mesmo na casa de homens ungidos, escolhidos, separados por Deus, há tragédias. Mesmo na casa de gente santa, há tragédias e há dificuldades. E eu receio que nós, cristãos protestantes, às vezes somos muito apressados em julgar as tragédias na vida dos outros irmãos. Quando acontece uma tragédia na vida de outros irmãos, parece que algo dentro de nós, uma espécie de sadismo, de cinismo,
faz a gente lá no fundo se sentir bem, porque aquilo não aconteceu com a gente. E eu sei que existe uma teologia por aí que prega que na casa de gente santa e gente de Deus não acontecem tragédias. Mas isso não é verdade. A doença bate na porta de gente santa. Casais piedosos, eventualmente, não conseguem ter filhos. Mulheres santas, grávidas, também perdem seus bebês. Filhos de crentes verdadeiros também podem ser obstinadamente rebeldes. Por mais que nós somos santos e separados por Deus, a tragédia pode nos alcançar. A Escritura, inclusive, nunca fez nenhum esforço considerável para esconder o erro de ninguém. Nós temos histórias muito feias envolvendo homens santos de Deus. A começar por Abraão, por exemplo, que no próprio capítulo 12 de Gênesis, depois de ouvir e crer na promessa de Deus, chega a uma determinada terra que tem fome e ele decide unilateralmente ir para o Egito. Acontece que ele considera só no caminho para o Egito que a sua esposa pode ser tomada dele. E então ele decide mentir sobre o parentesco que ele tinha com a sua mulher. Chegando lá, ela é levada para o harém do rei do Egito. Inclusive, Abraão recebe dinheiro. O texto diz que Abraão recebe riquezas do rei por negociar a intimidade sexual de sua esposa. Acontece o mesmo com Isaque, que mente a respeito da sua esposa Rebeca. Porque com covardia ele temia pela sua própria vida. E Jacó, que nos é apresentado na Escritura como um grande enganador. E mais, Judá, seu filho, não apenas conspira contra seu irmão e o vende, mas depois Judá se envolve em uma prostituição, ele contrata uma prostituta. E no final é um pecado de incesto, porque ela era sua nora. E de lá, desta união, saem 2 filhos. Inclusive, um deles está na genealogia de nosso Senhor. O que dizer de Davi? O homem segundo o coração de Deus, mas que não foi poupado de ter registrado a nós um de seus pecados mais hediondos, que não apenas rouba a mulher de um de seus heróis de guerra, como conspira e arquiteta, engendra contra ele a sua própria morte, e o faz carregar a sua sentença de morte, em infidelidade. Grandes heróis da Escritura, que a despeito de serem apresentados no livro de Hebreus como os heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno de receber, tiveram tragédias contundentes, costumazes em suas vidas. O que nos faz pensar que nós também não sofreremos, também não seremos ou vítimas ou protagonistas de erros. Crentes também são abandonados. Crentes também sofrem traições de infidelidade conjugal. A tragédia bate na nossa porta. E isso precisa ser considerado por nós, porque nós somos humanos, caídos. E esta é a condição, o cortejo da condição humana é este. Nós somos miseráveis por natureza. Somos pecadores e precisamos reconhecer isso, pois nós nunca saberemos o tamanho da graça de Deus sem antes reconhecer primeiro a nossa própria miserabilidade. Veja, os filhos, Ézer e Eliade, os filhos de Efraim, viraram ladrões de gado e morreram por conta disso.
Agora, sabe o que é mais curioso dessa história? É que em Gênesis capítulo 50, já no final da vida de José, o texto diz que José viveu até a terceira geração dos filhos de Efraim, ou seja, José ainda era vivo quando seus netos foram assassinados roubando gado. Pensa em como José se sentia, sabendo que os seus netos morreram fazendo coisa errada, rebeldes, obstinados. Na vida e na família de gente santa, também convivemos com tragédias. Agora a pergunta é, e esse é o segundo ponto da nossa mensagem, é como nós devemos reagir a essas tragédias? Qual deve ser o nosso comportamento em relação a essas tragédias? É verdade que nós devemos lamentar, é verdade que nós devemos nos entristecer, mas isso não pode roubar de nós a alegria da vida, que é agridoce. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Veja o que o texto diz, a partir do versículo 22. Efraim, seu pai, por muitos dias chorou, vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela a concebeu e teve um filho. E o chamou de Berias, porque ia mal à sua casa. Efraim fica tão intensamente enlutado que ele perde a capacidade de olhar e celebrar as coisas boas. Veja só, ele teve um novo filho. Ele se deitou com a sua mulher e eles tiveram um novo filho. E um novo filho é sempre uma oportunidade de celebração, de esperança. E naquela época eles não colocavam os nomes dos filhos por conta da beleza fonética do nome. O nome dos filhos dos hebreus geralmente estava ligado à circunstância em que nasceram, ou a algum aspecto físico muito marcante. E aí o nome escolhido para este filho, o filho de Efraim, é Berias, que literalmente significa desgraça. Por isso que o texto diz, porque ia mal a sua casa. Portanto, Efraim reage de uma forma péssima. Ele deixa de celebrar o que tem para lamentar o que já não tem. E ele fica preso nessas coisas e nesses traumas e nesse peso e nesse sofrimento, vivendo e revivendo isso, e isso rouba dele a celebração e a alegria por aquilo que Deus está fazendo. E geralmente nós somos assim. Nós gastamos tanta energia lamentando o que não temos e deixamos de celebrar e olhar com sensibilidade para aquelas coisas que nós temos. A ponto de colocar o nome do filho de desgraça. Veja só, como é diferente o comportamento de Jacó. Quando Jacó tem o seu 12º filho, e este é Benjamim, filho de Raquel, Raquel sofre muito durante o parto. Isso está escrito em Gênesis 36, se não me falha a memória. Raquel sofre muito durante o parto, inclusive é o parto de Benjamim que a leva à morte. E quando Benjamim nasce, e ela ainda está viva, ela diz assim, o nome da criança deve ser Benaia, ou Benaías em algumas traduções. Benaia significa maldição. Porque ela estava quase morrendo, então ela coloca o nome do filho de maldição. Esse filho foi uma maldição para mim. Mas, quando Jacó chega, qual é o nome da criança? Não, jamais. O nome dele vai ser Benjamim, porque ele é uma bênção do Senhor. Portanto, Jacó sabe que ele não pode misturar o lamento das coisas ruins com a celebração das coisas boas.
mas Efraim aparentemente não sabe. Inclusive, veja o que o texto diz: a sua filha foi Será, que edificou cidades, Bet-Horon de cima, Bet-Horon de baixo, ou a baixa e a alta Bet-Horon, como também os em Será. A sua filha foi uma mulher proeminente, e nada se fala a respeito dela por parte do pai, porque o pai está preocupado em chorar pelo luto. É verdade que tem pessoas que são mais pessimistas do que otimistas, mas nós, como cristãos, precisamos aprender que, embora coisas ruins e tragédias aconteçam nas nossas vidas, elas não podem tomar o nosso coração de modo que nós deixemos de apreciar as coisas boas que Deus tem feito nas nossas vidas. Contei mais cedo uma experiência que tive com um pastor de uma moça que entra dentro do gabinete pastoral e me diz assim: pastor, eu não sei mais como lidar com a minha mãe. Filho, o que aconteceu? Ela me cobra excessivamente, foi assim a vida inteira. E eu sempre fui uma garota que tentei dar orgulho para os meus pais. Me graduei, fiz o meu mestrado, trabalhei, tive os meus filhos. Mas a minha mãe, especialmente, sempre me cobra. Até hoje ela vem na minha casa e ela arruma defeitos na limpeza, na comida, na criação dos meus filhos. Ela sempre me cobra, parece que eu nunca estou à altura dela. E este fardo é muito pesado para mim. Já o meu irmão, ela me contando, teve uma vida dissoluta, em devassidão. Ele foi alguém que se envolveu com o uso de entorpecentes químicos, se viciou em drogas. E a família inteira gira em torno do problema dele. Até hoje, os meus pais financiam o vício dele. Até hoje, a minha mãe sempre passa a mão na cabeça, ou seja, é conivente com os erros dele. E a nossa família gira em torno desse problema. Bom, meus irmãos, é verdade que nós temos problema. Mas se nós estivermos dispostos a viver a vida orbitando o problema, nós nunca vamos ter olhos sensíveis para aquilo que Deus está fazendo. Este homem, Efraim, deixa de celebrar as coisas que Deus faz em sua vida para lamentar aquelas coisas que são frutos do pecado e da tragédia. Nós não devemos ser assim. É verdade que passamos por momentos difíceis, mas nós não podemos misturar a alegria da graça de Deus e a contemplação da graça de Deus com o lamento por conta das tragédias. Bom, eu ainda tenho um terceiro ponto, que é mesmo das nossas maldições, das nossas maiores tragédias, Deus extrai pela sua graça coisas boas. Veja o que acontece. A descendência de Efraim, portanto, é descrita a partir deste homem, Berias, e ele tem uma filha, e ele tem um filho, e o filho tem um filho, e o filho tem outro filho, até que um de seus filhos, muitos anos depois, é Josué, seu filho Num, que teve seu filho Josué. Quem foi Josué? Josué foi um grande homem de Deus, usado pelo Senhor para a conquista da Terra Santa. É verdade que Moisés os liderou até o Jordão, mas foi Deus quem escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés e para efetivamente conquistar, passar o Jordão e conquistar a terra. Josué nos lembra alguém. Afinal de contas, o seu nome é uma forma um pouco diferente do mesmo nome, Jesus, com o mesmo significado, o Salvador. Portanto, do desgraça, Berias, nasce o Salvador Josué. É isso que acontece na história de nosso Senhor, que nasceu no meio de uma tragédia. Não tinha sequer um lugar de glória para o receber. Foi um homem de dores, conforme nos descreve o livro de Isaías. Sofreu. Dele nós não fazíamos caso.
Não havia nele parecer nem formosura. Foi um homem simples, nascido na periferia do mundo. E este moribundo, ascendido na cruz do Calvário, com seus braços abertos, com os espinhos cravados na sua fronte, e os pregos atravessando-lhe as mãos e os pés. Foi daquela fenda aberta que jorrou água e sangue, onde o Filho de Deus, exaurido em suas forças, escalpelado, completamente dilacerado em sua carne. Foi desse espetáculo horrível, foi dessa aparente desgraça, que as misericórdias, o amor e a graça de Deus fluíram para alcançar todos os pecadores. Porque Deus transforma maldições em bênção. Eu tenho uma última história para lhes contar. É a história de uma mulher ímpia que se envolveu com um homem igualmente ímpio. Eles, antes de se casarem, já viviam em devassidão moral, e esta mulher engravidou. Esta mulher engravidou e a esta altura, no Brasil, nos anos 90, uma mulher solteira que engravidava sofria muito preconceito. E agora, como seria a vida dessa mulher? Ela teria de abandonar o seu emprego, como que ela criaria essa criança? Foi uma verdadeira maldição. Essa mulher não conhecia Cristo ainda, e ela pensou que talvez a melhor opção seria tirar a criança. Afinal de contas, essa criança não era desejada, essa criança não fora planejada, essa criança traria muitos problemas e muitas maldições para a vida dessa mulher. Essa mulher, então, a convite de sua mãe, um dia entra a uma igreja batista. O pastor está pregando e, de repente, vem até o ouvido dessa mulher. E sem que ninguém ainda soubesse, ele diz para essa mulher o seguinte: não faça o que você está pensando fazer. Não tire a criança. Isso que você carrega não é uma maldição na sua vida. Deus vai transformá-lo numa grande bênção. E ele será ministro do Evangelho. Bom, essa mulher fica impactada, acha isso tudo muito estranho. Afinal de contas, quem teria contado para esse pastor essa notícia, sendo que ninguém sabia? Essa mulher, então, decide continuar indo à igreja, se batizar. A criança nasce, ela se casa com este homem, pai da criança. Este homem se torna um grande pastor batista lá no Brasil. E este filho que estava na barriga da mulher que seria tirado, se torna um pastor, um ministro do Evangelho. E no dia que este jovem foi ordenado, os pastores colocaram a mão em sua cabeça e o ordenaram ao sagrado ministério. A sua mãe vem até ele e diz: um dia, quando eu estava pensando em aborto, um pastor chegou até mim e disse que não era para eu intentar o mal contra a vida deste servo de Deus, porque ele iria se tornar um ministro do Evangelho. E este garoto então pergunta à sua mãe: e por que você nunca me contou isso? A sua mãe, então, com lágrimas nos olhos, diz assim: eu não contei porque eu não queria que você fizesse a sua escolha baseado nesta informação. Eu queria esperar para ver se Deus cumpriria a promessa, para daí saber se de fato foi de Deus. Bom, este ministro do Evangelho sou eu, e eu estou aqui pregando a Escritura para vocês. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, obrigado porque o Senhor é o Deus que transforma tragédias em bênçãos. O Senhor é aquele que transforma maldições em alegrias. Portanto, muito obrigado pela sua história sendo escrita nas nossas vidas.
Eu não sei o que o teu povo está enfrentando. Eu não sei quem eventualmente está aqui que está enfrentando uma tragédia na sua vida. Talvez tenha pessoas aqui que foram tocadas indevidamente na sua infância e carregam traumas pesados até hoje dentro do seu coração. Talvez tenham pessoas aqui que perderam filhos. Talvez tenham pessoas aqui que perderam pais, têm estado lidando com um luto. Pode ter gente aqui que perdeu o emprego, esteja enfrentando uma crise financeira, uma crise conjugal. Pode ter gente aqui que foi abandonado. Pode ter gente aqui que não foi apenas vítima do pecado, mas protagonista do pecado e hoje sente o peso da culpa dos seus pecados. Pode ter gente aqui lutando contra uma doença, pessoas lutando pela sua saúde física. Eu não sei quais são as tragédias e as dificuldades que têm assolado os irmãos dessa igreja. Mas eu sei que o Senhor é especialista em transformar maldições em bênção. É nisso que nós confiamos. Para a tua glória, em Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém.